E aí, beleza? Nas montanhas de Homsdalen, Noruega, Tobias está levando sua filha Nora para ver os picos dos Trolls. O conto de fadas diz que 13 Trolls se reuniram lá uma vez para um casamento, mas ficaram tão bêbados que perderam a noção do tempo e se tornaram montanhas. Nora acha que está muito velha para contos de fadas agora, o que machuca Tobias ao ouvir, e ele a lembra de que você tem que acreditar em algo para ser capaz de vê-lo. 20 anos depois, na costa atlântica do noroeste da Noruega, Nora é uma arqueóloga em uma expedição de escavação com sua equipe. A maioria deles está pronta para desistir, porque não encontraram nada em 6 meses e os fundos estão acabando. Mas ela é teimosa e continua. Sua persistência compensa e ela acaba encontrando um crânio de dinossauro, pelo qual a equipe dá uma festa. Enquanto isso, nas montanhas Dovre, um grupo de construção está trabalhando na construção de uma nova ferrovia cavando através das montanhas. Isso tem chamado muita atenção de ativistas que são contra tal destruição da natureza, mas a presença deles é ignorada. Quando os explosivos são finalmente ativados para começar o túnel, algo nas profundezas das montanhas ruge e causa um colapso, do qual nem todos os trabalhadores conseguem correr rápido o suficiente. Este incidente e a atividade sísmica que causou são detectados pelas forças armadas norueguesas, que enviam uma aeronave de reconhecimento para investigar. Sigrid é a responsável por gerenciar as câmeras nessas aeronaves e reúne uma série de imagens que ela mostra aos seus superiores, que decidem que isso é grande o suficiente para alertar a primeira-ministra Berit. A caminho da base, ela é informada de todos os danos causados por forças desconhecidas e vê as imagens que eles tiraram, que seu conselheiro, Andreas, acha que parecem pegadas. Berit acha isso divertido, mas irreal, e dá a ele 2 tarefas: manter a imprensa longe dessa informação, encontrar especialistas científicos que possam ajudá-los com este problema. Momentos depois, um helicóptero está buscando Nora no meio da sua comemoração, pedindo que vá com eles para ver um assunto de segurança nacional. Andreas dá as boas-vindas na base e a leva para uma reunião secreta, onde Berit, os líderes militares mais importantes e alguns outros cientistas estão discutindo os possíveis motivos por trás do incidente nas montanhas. Quando Nora se apresenta como uma paleontóloga, ela não é levada muito a sério porque os dinossauros estão extintos. Portanto, eles não poderiam ter sido a causa disso. Embora a equipe ainda não rejeite a possibilidade de um ataque militar de outro país, até agora os relatórios parecem favorecer a teoria de que a causa seja de natureza geológica. Imagens aparecem na tela mostrando uma cratera e reentrâncias na paisagem, o que leva os cientistas a lançarem teorias como dolinas ou bolsões subterrâneos de gás. Nora os interrompe para apontar que aquelas crateras são claramente pegadas, mas mais uma vez ela não é levada a sério porque pegadas significariam monstros, o que é uma ideia estúpida. Outra interrupção vem de Sigrid, que invadiu o telefone de um dos ativistas e encontrou imagens ao vivo do incidente. A destruição é bem perturbadora de assistir, mas antes que os outros possam voltar para suas teorias de gás, Nora a faz reproduzir o vídeo de novo, mais devagar desta vez. Há um som claro de rugido ao fundo, semelhante a um animal, e nas sombras entre as pedras caindo, há uma forma humanoide enorme e misteriosa. Enquanto isso, em Leja, um casal de idosos se pergunta o que deu no seu cachorro, que não para de latir. De repente, a casa inteira começa a tremer. Então, o casal corre para se esconder no porão antes que tudo comece a desmoronar e a energia acabe. Assim que o tremor para, o casal sai e encontra a sua casa destruída, embora o cachorro pelo menos esteja bem. De volta à base, os líderes ainda se recusam a acreditar que as pegadas poderiam ter sido deixadas por algum tipo de criatura gigante. E Nora aponta que, seja lá o que for, eles precisam agir contra isso em vez de ficarem sentados sobre as suas bundas e discutindo por horas. Berit fica impressionada com a sua atitude e torna Nora a conselheira científica oficial. E então vai com Andreas a Lesja para verificar o último incidente. No helicóptero, ele pergunta como ela se tornou paleontóloga. Então ela conta que amava a natureza desde que era criança e o seu amor por contos de fadas evoluiu para querer procurar
procurar os verdadeiros monstros no subsolo. A sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos e o seu pai era professor de mitologias de origem e folclore. Mas quanto mais velho ficava, menos conseguia distinguir entre realidade e ficção. É por isso que Nora não via Tobias há anos. Andreas confessa que quer ser escritor e está animado com a possibilidade deste incidente ter causas sobrenaturais. Mas ela o interrompe quando chegam ao seu destino, chocada com os danos à paisagem. Os militares já estão protegendo a área e Nora é recebida pelo capitão Christopher, que mostra os rastros que vieram do outro lado do rio e entraram no vale. Depois avançam 2 quilômetros ao sul pelas montanhas antes de pararem. Os soldados fizeram uma varredura completa da área, mas não encontraram outras pistas. Nora faz algumas perguntas ao casal de idosos, mas eles não conseguiram ver muito porque uma figura gigante em movimento estava bloqueando o sol. Eles ouviram algo, no entanto, um uivo alto que soava como uma melodia muito triste. Depois Nora dá uma olhada mais de perto nos danos e nota um cheiro muito estranho e forte, que ela decide chamar de hipernatureza. Ela também usa luz UV para procurar vestígios biológicos, mas não encontra nada além de terra e pedras. Nora pede para ser levada ao local onde os rastros param repentinamente, e o scanner térmico não mostra sinais de vida, apenas montanhas. Como esta criatura é grande demais para se esconder ou desaparecer, ela se pergunta se é capaz de se camuflar. Nora está começando a ter algumas teorias, mas ainda está insegura. Então ela leva Christopher e Andreas para ver Tobias, que sai com uma arma de fogo quando vê estranhos na sua propriedade, especialmente um soldado armado. Depois que ela o faz perceber que esta é a filha que ele não vê há anos, Tobias aceita deixá-los entrar, embora ele tenha que vestir uma calça primeiro. A casa de Tobias está cheia de recortes de jornal e pesquisas que mostram a sua obsessão em encontrar uma criatura mítica, conhecida como um troll. Nora o impede de falar sobre todas as suas teorias de que trolls são reais e que as testemunhas estão sendo silenciadas, e pede que ele se concentre nas imagens que ela passa a mostrar, explicando que acha que o seu antigo trabalho pode ter algumas pistas. Afinal de contas, ninguém conhece essas montanhas melhor do que ele. No entanto, Tobias acha que essa filmagem prova que a sua teoria do troll é real, e quando Nora aponta que os cientistas já teriam encontrado o DNA de troll se eles realmente existissem, Tobias a lembra que a cristianização da Noruega se livrou de todas as criaturas míticas, e quando ele estava prestes a revelar tudo isso, ele foi enviado para o hospício. Ele acha que as pessoas no comando sempre souberam, e os contos de fadas foram escritos para fazer os trolls parecerem maus e burros, quando na verdade eles são bem inteligentes. Nora não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Tobias está animado demais para objeções e se junta à equipe para continuar a investigação. Quando chegam à área onde as pegadas param, ele percebe que a topografia está toda errada e não corresponde aos mapas. Ele também ressalta que isso é como estar em uma aventura juntos novamente com a sua filha, mas Nora não quer que isso seja algum tipo de reconciliação. De repente, o cheiro de hipernatureza atinge os seus narizes e o céu escurece enquanto a montanha atrás deles abre um olho. Acontece que tanto o pai quanto a filha estavam corretos. A criatura é de fato um troll e a sua capacidade de camuflagem permitiu fingir ser parte da montanha, explicando por que a topografia estava errada. O troll se levanta, mostrando o seu corpo poderoso e rugindo para eles. Assim, a equipe corre de volta para o helicóptero para fugir. Eles ainda conseguem pegar o troll na câmera, no entanto, e quando a base recebe a transmissão, eles não podem mais negar a verdade. Christopher leva o grupo para o seu acampamento militar, a fim de ligar para a base para informá-los do que eles descobriram. Nora continua a usar as palavras criatura desconhecida para não parecer louca, mas Tobias a interrompe para contar a todos que é um troll que se incomodou com a construção nas montanhas, o que ele considera uma zombaria da natureza. Os líderes o consideram louco e o expulsam, mas quando Nora pede mais tempo, ela também não é ouvida. Eles estão preocupados com a segurança do seu país, então vão em frente e prepararão uma operação militar. Depois, Nora fica furiosa com o seu pai por estragar tudo e quer ir embora, mas ele a faz mudar de ideia quando explica que
sabe que isso não é um conto de fadas. Este não é um troll que será simplesmente empurrado para trás por armas e luz do sol. O troll acordou sozinho e está assustado. Assim, armas o deixarão ainda mais furioso, sem mencionar que a natureza sempre revida. Nora aceita que ele está certo e fica. Agora é só uma questão de convencer Christopher a levá-los com ele. Ele a princípio os recusa, mas após algumas súplicas de Nora, ele aceita esconder o trio em seu helicóptero, contanto que eles prometam seguir as suas ordens. A noite já caiu sobre Heidel no momento em que toda a operação militar chega lá. Enquanto esperam o troll aparecer, Tobias e Nora relembram os velhos contos de fadas que costumavam compartilhar durante as suas aventuras, e os dois finalmente se reconciliam. O troll aparece um momento depois, mas quando ele chega perto o suficiente, ele para de se mover, e Tobias tem certeza de que a criatura sabe que eles estão lá. Os soldados abrem fogo contra o troll, ignorando os avisos dele de que isso só o deixará com raiva. Mas as balas e as explosões não fazem nada e apenas o fazem atacar de volta, exatamente como Tobias previu. Todos começam a fugir enquanto o troll destrói tudo no seu caminho, incluindo as câmeras que estavam transmitindo a operação para a base principal. A equipe se esconde atrás de uma árvore com um soldado ferido, e quando eles estão prestes a se afastar, o troll se abaixa e agarra o soldado para comê-lo. Tobias explica que ele provavelmente sentiu o cheiro do sangue das feridas do soldado. Nora, Andreas e Christopher querem fugir, mas Tobias decide se aproximar do troll e tentar uma abordagem amigável. Para o choque de todos, ele realmente para de se mover e responde às palavras gentis de Tobias com gemidos pacíficos. Mas infelizmente nem todos os soldados receberam o recado. Um caminhão abre fogo contra o troll novamente, e quando a criatura se vira para contra-atacar, atinge acidentalmente Tobias no processo. Enquanto o troll se afasta, Nora corre para o lado do seu pai, e ele murmura as palavras: "O palácio, o rei, casa", pedindo à sua filha que se lembre de acreditar antes de morrer. Quando eles retornam à base, ela se mantém ocupada examinando a pesquisa de Tobias para esquecer a dor e procurar uma solução. Quando Andrés e Christopher vêm checá-la, informam que perderam o troll de vista por enquanto, mas o exército está se preparando para um ataque aéreo. Nora acha que esse ataque terá o mesmo resultado do primeiro, o que significa que eles precisam pensar fora da caixa. Os contos de fadas dizem que os trolls não gostam de luz solar, mas eles viram este sair à luz do dia. A outra pista que eles têm é a menção de Tobias de como eles foram destruídos pela cristianização da Noruega, o que dá uma ideia a Nora. Eles contatam Berit e os outros para explicar que as histórias dizem que os trolls costumavam jogar pedras nas igrejas quando ouviam os sinos, o que significa que sinos são o que eles precisam usar. Os líderes acham isso ridículo, então Christopher tem que intervir para lembrá-los que nada funcionou até agora e eles precisam de alternativas. Assim, Berit dá permissão para prosseguir com o plano. O troll reaparece momentos depois, chegando mais perto do parque familiar de Hunderfossen e causando pânico na multidão, enquanto todos começam a fugir, exceto por uma garotinha que quer observar a criatura. Christopher e Nora aparecem em um helicóptero, guiando sinos gigantes. Eles cercam o troll com esses sinos enquanto os fazem tocar, e Nora acaba tendo razão. O som realmente machuca os ouvidos dele. No entanto, ele também não hesita em atacar para se defender, atingindo os helicópteros e os fazendo cair. Quando um está prestes a cair em cima da garotinha, o troll o agarra para salvá-la antes de se afastar. Como isso aconteceu num local tão público, agora o mundo inteiro sabe sobre o troll e o fato de que ele está a caminho da capital. Noticiários de todos os países cobrem o incidente e clipes gravados por telefone viralizam nas redes sociais. Quando a equipe retorna à base, Berit, furiosa, ignora Nora quando ela aponta que os sinos funcionaram. Então eles deveriam tentar novamente de um ângulo diferente e a expulsa da base. Na saída, ela esbarra em Christopher, que confessa achar que Berit está cometendo um erro e que ele estará lá por Nora se ela algum dia precisar de
de algo. Na sala de conferências, os líderes contam a Berit sobre alguns mísseis perigosos que ainda não foram oficialmente aprovados. Ela não consegue acreditar que não sabia disso, e Andreas ressalta que tais armas não deveriam nem ser consideradas, mas isso só faz com que ele seja expulso da sala. Vendo que ele não será levado a sério, ele decide pedir demissão e se juntar a Nora na saída, dizendo para se preparar porque eles estão evacuando a cidade. Momentos depois, Berit aparece na TV anunciando oficialmente um estado de emergência e pedindo a todos os cidadãos que colaborem enquanto os seus soldados assumem o controle para se prepararem para a próxima operação e ajudá-los a evacuar sem problemas. Nora e Andreas estão no mesmo carro e ficam presos no trânsito, então ela usa esse tempo para continuar olhando a pesquisa de Tobias. As páginas continuam mencionando Sinding e algo sobre um guardião do portão, o que leva Andreas a comentar que poderia ser Richard Sinding, o Lorde Camareiro do Palácio Real. Nora de repente se lembra de Tobias mencionando rei, palácio, casa antes de morrer e chega à conclusão de que eles precisam ir ao Palácio Real. Andreas os leva até lá e eles são parados pelos guardas no portão, mas Sinding vem deixá-los entrar porque esperava que Tobias ou alguém relacionado a ele aparecesse mais cedo ou mais tarde. Ele explica que respeitava Tobias, mesmo que ele o odiasse, e a sua teimosia permitiu que ele fosse uma das poucas pessoas que descobriu o segredo embaixo do palácio. Era considerado dar sorte construir um palácio em cima da casa de outro rei, e acontece que este palácio em particular foi construído onde o rei Troll costumava viver. Nora e Andreas são levados para um túnel cheio de ossos de Troll, enquanto Sinding explica que a cristianização da Noruega matou tudo que ia contra a fé deles. Eles emboscaram a família real dos Trolls e pouparam apenas um bebê para atrair o rei para a montanha. Lá, eles o trancaram dentro de uma caverna e o deixaram para morrer. 12 anos atrás, Tobias descobriu tudo isso e Sinding o enviou para o hospício para guardar o segredo. Ele se sente mal com isso, mas ainda considera a coisa certa a se fazer, o que deixa Nora furiosa. No entanto, este não é o momento para uma discussão. Ela percebe que Tobias tinha razão. O rei Troll está voltando para casa, para o palácio, e eles precisam impedi-lo. Ao olhar para os ossos, Nora nota que a sua luz UV os está danificando, o que significa que as histórias estavam certas sobre a luz do sol, afinal. Eles viram o Troll sair durante o dia, mas não o viram sob a luz direta do sol por causa das nuvens e das montanhas. Andreas aponta que eles não podem controlar o sol, mas Nora tem um plano e liga para Christopher para obter a sua ajuda. Ele montará uma armadilha especial enquanto ela e Andreas atraem o Troll para ela. Enquanto isso, o Troll chegou à cidade e mais uma vez os ataques militares não fazem nada com ele. Então Berit aprova o uso dos mísseis. Sigrid percebe que os líderes estão se preparando para lançar esses mísseis e liga para Andreas para avisá-lo, o que significa que eles precisam encontrar uma maneira de ganhar tempo. Andreas pede a Sigrid para tentar invadir o sistema do exército para parar o lançamento, enquanto Christopher está tocando o sistema de alarme por toda a cidade. Isso traz todos os seus amigos soldados para ajudá-lo com a armadilha. Sinding também ajuda, pedindo aos guardas para colocar um dos crânios dos Trolls no maior caminhão que eles têm, o qual Nora e Andreas vão dirigir pela cidade para atrair o Troll para longe do palácio. Sigrid precisa de algumas tentativas para entrar no sistema, mas uma vez que ela está dentro, ela interrompe os mísseis, dando a Nora e Andreas o tempo de que precisam. Quando o Troll se aproxima, eles arrancam e revelam o crânio na traseira do caminhão, o que faz o Troll rugir de raiva e ir atrás deles como planejado. Nora liga para Christopher para dizer que eles estão a caminho, o que o leva a oferecer um discurso motivacional aos seus soldados para mantê-los corajosos quando o monstro aparecer. Depois de muita direção maluca pelas ruas de Oslo, Nora e Andreas chegam à rodovia, apenas para acidentalmente perderem o crânio no processo. O Troll para de correr para pegá-lo, soltando um gemido doloroso de luto pelos seus filhos antes de notar o seu reflexo num edifício. Quando ele tenta tocar o vidro, o barulho repentino de estilhaços o assusta, fazendo com que ele derrube o crânio, que se quebra,
Furioso, o Troll ruge de dor, fazendo Nora sentir o quão triste ele está por ser o último da sua espécie. A criatura vem atrás deles por vingança, e Nora volta ao plano original de fugir de carro, se esquivando de toda essa destruição que o Troll está causando. Na base, o hack de Sigrid é descoberto, e o seu computador é retirado para que eles possam reiniciar o sistema. Segundos depois, Nora e Andreas chegam à área com a armadilha, então eles saltam do caminhão para terminar de atrair o Troll bem para o centro, enquanto ele pisa no veículo. Ele tenta pisar em Nora em seguida, mas naquele momento os soldados ativam dezenas de luzes UV que cercam a criatura e começam a queimá-la. O avião com os mísseis também está se aproximando, mas o piloto hesita quando vê civis no local. Uma discussão começa na base para ver se eles devem abortar ou não, inspirando Sigrid a dar um soco no idiota que não se importa com os seus cidadãos, e a operação é abortada. Berit e as outras pessoas na base assistem nas suas telas como o Troll está morrendo, e os soldados de Christopher já estão celebrando a vitória. No entanto, Nora não suporta ouvir e ver uma vida sofrer assim e desliga a energia para salvá-lo. Os soldados preparam-se para atirar, mas ela os detém também antes de se aproximar do Troll da mesma forma que o seu pai fez, pedindo gentilmente que ele volte para a segurança das montanhas. O Troll a encara considerando as suas palavras, mas antes que possa reagir, o sol começa a nascer e o queima até que não reste nada além de escombros. Enquanto todos se banham na sua vitória, Andreas brinca sobre como eles deveriam chamar este novo monumento ou colina, e Nora decide que será o Pedregulho de Tobias. Quando Berit chega um momento depois, ela agradece a Nora pelo seu trabalho. Andreas lembra a primeira-ministra que se demitiu e anuncia que será escritor. Então, quando se afasta com Nora, ele se pergunta se pode haver mais criaturas escondidas em Dovre. Enquanto isso, nas profundezas das montanhas, algo está começando a se mover sob uma pilha de pedras. Terminando assim, O Troll da Montanha, filme de aventura e fantasia de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.